O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em 16 anos. E, segundo especialistas, com a taxa básica de juros ainda num patamar elevado, está cada vez mais difícil se livrar das contas a pagar. A reportagem é de Gustavo Zanfer. Imagine que 1/3 de todo o dinheiro que você recebe no mês já tenha dono antes mesmo de você chegar ao supermercado. O Banco Central confirma que mais de 29% da renda das famílias brasileiras estão comprometidos com dívidas e juros. Não é aluguel, não é comida, é o custo do dinheiro. A Vânia é artesã e vive essa estatística na pele. Ela admite que faltou educação financeira, mas reforça a realidade de milhares de brasileiros. Com o salário curto, sobreviver sem crédito é quase impossível. Faltou um planejamento, né, uma educação financeira na minha vida. Fui levando, assim, as coisas de acordo com o que aconteciam. Precisei fazer, em alguns momentos, empréstimos consignados, a partir do momento que ficaram consignados, né, outros empréstimos anteriormente, para algumas compras ou financiamentos. Vânia financiou um carro, virou mãe solo e fez consignados. O que era plano virou armadilha quando os imprevistos chegaram. Então eu acabei, ou mesmo para eu conseguir, na época, a vaga de creche para minha filha, eu precisei pagar um advogado. Para guarda também precisei pagar advogado, então tudo isso foram questões que, saíram do plano, né. A história da Vânia não é isolada. Atualmente, 8 em cada 10 famílias estão endividadas, o maior nível em 16 anos. E o vilão tem nome: a taxa Selic. No último ano, o juro básico bateu 15%, o maior patamar em 2 décadas. E mesmo com o último corte, o peso nas costas do consumidor não diminui. A taxa que o consumidor lida no dia a dia é muito maior do que 15%. A média aí das operações de crédito ela é de 60% ao ano. A expectativa para o final do ano é que a taxa Selic ainda continue muito alta, acima de 12%. Ela ficou no patamar elevadíssimo por um período bastante longo. E quem deve, em geral, deve no cartão de crédito. Em 2020, o professor de Educação Física Antônio Ramalhete abriu uma vidraçaria com a esposa. O negócio parecia promissor, mas vieram os desafios. Eu brinco que a gente vem trabalhando para pagar a conta, né? Porque desestruturou todo o emocional ali. Então foi dívida desde empréstimo, né? Empréstimo para poder sanar os custos da empresa, entregas de clientes, pagamento de funcionário. Cheguei a usar meus cartões de crédito, tinha cartão com limite alto, limite de 10, 15 mil reais. Eu cheguei a usar para poder fazer o dinheiro mais rápido, para poder suprir as necessidades. O rotativo do cartão de crédito é uma das opções mais acessíveis e mais perigosas ao consumidor. Ele é adicionado automaticamente quando o consumidor paga só uma parte do valor total da fatura até o vencimento. E os juros médios cobrados pelos bancos neste tipo de operação subiram para mais de 400% ao ano em fevereiro, segundo os dados do Banco Central. As pessoas pegam esse crédito, só que como os juros multiplicam demais, o que já estava faltando lá no orçamento acaba realmente causando um grande déficit orçamentário aí. E a dívida mais perigosa, né? É o grande vilão, porque se você parcela um rotativo aí, a sua dívida pode quadriplicar em um ano. Os economistas têm um nome para o que está acontecendo: renda sequestrada. Quase 30 centavos de cada R$1 que o brasileiro ganha não circula. É aquele dinheiro que o consumidor tem que ceder para o sistema financeiro para abater juros. Não vai para o comércio, não vai para serviço, não aquece a economia. Eu fiz vários consignados e algumas renovações que era para onde você pegava um troco para respirar. Então eu sempre trabalhei muito, cara. Minha primeira aula de personal é 5h30 da manhã, eu chego em casa às 11 da noite.
E a sensação era que assim, eu trabalho e não vejo dinheiro na minha conta. Essa bola de neve, porque a gente vai já pagando além, né, um valor bem mais alto com juros, então isso já vai te tirando as condições. Especialistas são enfáticos. O endividamento tem dois pais: os juros altos, que estão fora do controle do consumo, e a falta de educação financeira, que pode ser trabalhada. E a gente fez uma pesquisa para entender qual que é a intenção dos brasileiros para esse ano, e 8 em cada 10 das pessoas entrevistadas disseram que vão buscar educação financeira para evitar entrar numa bola de neve novamente. Então, a gente vê sim que existe um interesse, porém, infelizmente, a gente também vê que juros e essas contas essenciais, elas estão apertando um pouco mais o orçamento, tornando mais difícil sair do endividamento. Da perspectiva de analistas, para os próximos meses, o cenário segue incerto. Com o fiscal pressionado e conflitos internacionais no radar, como a guerra entre Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio, a chance do brasileiro retomar o poder sobre o próprio salário ainda parece distante. A gente passa por um desequilíbrio fiscal grande ao longo dos últimos anos, o déficit público é elevado, a dívida pública é elevada, isso também pressiona a taxa de juros. Então a gente precisa desaquecer a economia, não tem jeito, para desacelerar a inflação e também fazer um ajuste fiscal. Com essas duas coisas em conjunto, a gente pode ter uma taxa de juros menor e aí, consequentemente, você tem um custo de crédito mais barato, você vai aliviando o consumidor ao longo do tempo.